Olá para todos, iniciando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jossir Sartor, e trazendo agora desse vídeo um assunto relacionado à cura, relacionado ao trabalho que os amigos maiores fazem em cada ser, em cada pessoa, o trabalho que ajuda a dissolver bloqueios de energias, que ajuda a elevar o padrão mental, emocional, que tantas vezes eu já comentei com vocês a necessidade de fazermos nós aqui encarnados, né? Mas também os desencarnados, fazer todo um trabalho visando uma evolução própria interna, uma evolução de tomada de consciência. E aí eu separei um pequeno trecho de um texto do físico Eric Thompson, onde ele fala assim: a cada segundo uma infinidade de pulsos viajam ao redor do mundo nesta câmara ressonante única entre a Terra e a ionosfera, enviando sinais combinados para todos os micro-organismos. Esses sinais nos acoplam ao campo magnético da Terra. Batizadas em homenagem ao seu descobridor, as ressonâncias Schumann impulsionam o pulso harmonizador para a vida em nosso mundo. Então vocês veem que ele coloca de uma forma bem interessante aqui, que ele fala do campo de energia. Inclusive eu tenho vídeos mais antigos do meu canal que eu falo sobre a ressonância Schumann, inclusive um dos primeiros vídeos que eu gravei no meu canal. E ali eu falo em detalhes, mas basicamente a ressonância Schumann é um campo de energia que se forma, como ele diz, entre a Terra, o chão, né, o solo da Terra, e a ionosfera, uma das camadas mais altas da atmosfera terrestre. E ali fica um campo de energia vibrando constantemente e oscilando constantemente. O que tem acontecido de anos para cá é que, conforme todo esse trabalho que o plano superior está fazendo de transformação no planeta e humanidade, essa ressonância Schumann, chamada assim, né, ou seja, essa energia que fica vibrando dentro do nosso planeta aqui Terra, nosso não é, né, dentro do planeta Terra, fica oscilando, vibrando, e todos os seres vivos que estão vivendo aqui ficam na sintonia dessa vibração, na sintonia dessas frequências. Então normalmente essa frequência vibra na faixa dos 7,83 kHz por segundo. Mas devido às explosões solares e devido a esse trabalho que o plano superior está fazendo no planeta e na humanidade, essas frequências oscilam bastante. Então, de início da década de 90, 1990, 1991, 92, começou a oscilar bastante essa frequência, essa ressonância. E o que começou a acontecer? Começou a dar picos que até hoje acontece. Então, muitas vezes, em poucos segundos, de 7,83 vai para 10, vai para 15, vai para 50, vai para 100, até mais de 100 já foi. Dá uns picos, aquela energia chega naquele ponto, fica vibrando, oscilando naquele ponto, para depois ir gradualmente caindo, depois dá outros picos, depois cai, volta aos 7,83 e depois volta a subir. E isso é uma coisa que não tem uma previsão, ninguém pode prever essa oscilação toda. E nessas frequências, nessas ressonâncias que muitos botam até no próprio YouTube, música para fazer você atingir mentalmente na frequência de 433 Hz e coisa parecida. Na verdade, qualquer música que seja
de um tom elevado, de um tom que traz paz, harmonia, ela vai ajudar a pessoa a entrar numa outra sintonia. E o que o plano superior faz? Quando uma pessoa pede ajuda, quando uma pessoa encarnada pede ajuda através de uma oração, através de uma prece, através de uma sintonia, de uma meditação, ela pede ajuda para ela ou para alguém que ela sabe que não está bem, que está passando por algum problema de saúde. Ela está, na realidade, fazendo um pedido, fazendo uma sintonia, e quem primeiro recebe esse pedido, essa sintonia, é o próprio mentor ou mentora da pessoa. E esse mentor ou mentora, captando esse pedido de ordem mental, que a pessoa não precisa falar, ela não precisa fazer prece com a boca, com a voz, ela não precisa emitir nenhum som, ela simplesmente, mentalmente, ela pede que ela ou uma pessoa X possa receber uma ajuda maior diante de algum problema que está ocorrendo, um momento crítico, um momento caótico que ela ou alguma pessoa esteja vivendo. E aí o mentor ou mentora dessa pessoa vai levar esse pedido, esse grito de socorro, entre aspas, vamos dizer assim, a hierarquias maiores. E essas hierarquias maiores, isso tudo ocorre muitíssimo rápido, não é que nem acontece aqui no plano físico. Um pede ajuda para o outro, daí vai ver se o outro está disponível para ajudar, se pode ajudar naquele momento, se pode ser feito algo. Não, lá no nível sutil, no plano físico, no plano extrafísico, tudo acontece muito rápido. Então, nesse pedido, o mentor ou mentora da pessoa entra em contato com uma hierarquia maior, e essa hierarquia maior já vai mobilizar uma equipe que vai vir em socorro daquela pessoa que está pedindo ajuda, ou em socorro daquela pessoa que está sendo pedido uma ajuda, né? E é o que acontece também nos grupos que trabalham, né, com cura, com trabalho de cura espiritual, com trabalhos ligados à espiritualidade, visando ajudar sem interesse financeiro, sem interesse monetário, visam ajudar as pessoas, os atendimentos espirituais, os atendimentos de cura espiritual, a qualquer tipo de pedido de ajuda que possa vir. Então aqueles nomes, até mesmo aqueles nomes que às vezes são colocados, que nem o catolicismo fala, colocado uma lista de nomes para orações, né? Claro que o pedido de ajuda, quem pede essa ajuda tem que estar concentrado, tem que estar consciente de que está fazendo essa sintonia, está fazendo esse contato maior, porque não é uma coisa mecânica. Eu não posso dizer assim, eu vou orar para fulano, beltrano, ciclano e tal, sem me concentrar, simplesmente vou ler os nomes e nada mais que isso. Então tem toda uma necessidade de quem faz isso se elevar em primeiro momento, circular energia, ficar com a energia melhor, com os chakras desbloqueados naquele momento que a pessoa está se propondo a isso. Por isso a importância de, quando é feita uma reunião em grupo, todas as pessoas que fazem parte daquele grupo, todos os trabalhadores, os frequentadores, os médios daquele grupo, estarem conscientes da necessidade de se elevarem, de estarem desligados do mundo material naqueles momentos, naqueles instantes que estão ali participando desse grupo, desse trabalho. Até mesmo para um grupo de estudo é necessário essa concentração, esse desligamento dos problemas materiais. Imagina se for feito ou for levado um trabalho de cura para alguém. Então muitas vezes as pessoas fazem tudo meio no piloto automático, as pessoas não têm consciência
elas não têm a percepção de quanto é sutil e de quanto é importante esse trabalho. E os amigos espirituais, os seres de luz, com as hierarquias, vão ajudar para que esse trabalho aconteça. Mesmo que às vezes alguma pessoa, algum integrante desse grupo esteja disperso, esteja com padrão mental, emocional baixo, esteja totalmente fora de um nível de elevação, de harmonização. Geralmente os amigos espirituais, eles isolam essa ou essas pessoas para que elas não atrapalhem esse trabalho. As pessoas nem se dão de conta que elas estão sendo isoladas pela equipe espiritual e o trabalho é feito, é dado andamento, né? Se a pessoa não participa de um grupo espiritual, espiritualista, ela, que seja espírita, que seja qual for o nome que se der, né? Mas ela está sozinha em casa, ela está passando mal, ou ela sabe que alguma pessoa que ela conhece, familiar ou não, está com dificuldades, ela pode se concentrar em casa e também pedir essa ajuda, como eu disse antes. Aí o mentor dela vai receber esse pedido de ajuda, que logo vai pedir para uma equipe espiritual coordenada por uma hierarquia para vir em socorro dessa ou dessas pessoas, né? No momento em que vem uma equipe, a pessoa esteja onde ela estiver, essa equipe vai encontrar a pessoa pela sintonia mental de quem está pedindo ajuda. No caso de um grupo, normalmente se tem um nome da pessoa, muitas vezes o endereço também. E por aí, os amigos maiores, mesmo que os integrantes daquele grupo não conheçam a pessoa a quem alguém colocou ali o nome para ser atendido, para ser ajudado, só pela citação do nome e pelo endereço da pessoa, muitas vezes só o nome basta, a equipe espiritual logo vai entrar naquela sintonia, naquela frequência do nome da pessoa, vai localizar a pessoa e logo uma equipe vai ser destacada para ir até a casa onde a pessoa está, ou o hospital onde a pessoa está, onde a pessoa esteja, no local que for, né? Seja inclusive, pode ser inclusive em outros países, né? Porque para o plano espiritual não existe limites. No plano espiritual superior, o limite da distância, o limite de qualquer aspecto que se possa imaginar simplesmente não existe. A sintonia ocorre a nível mental e a mente é ultra rápida, muito mais rápida que a velocidade da luz. Então uma equipe vai ser destacada, melhor ainda se for avisada a pessoa previamente, como no caso de uma cirurgia espiritual ou de atendimentos de cura. Aí aquela pessoa interessada vai se concentrar, vai seguir aquelas instruções de procurar se deitar de tal hora a tal hora, vai procurar colocar a água para ser energizada pela equipe espiritual, que se torna um remédio energético concentrado naquela água, na água magnetizada. E aí a pessoa que vai receber ajuda é melhor ainda, porque daí ela estará consciente, ela estará participando, se quiser, é claro, ela pode rejeitar essa ajuda e não receber nada. Mas digamos que a pessoa aceite receber essa ajuda e ela vai então receber todo esse auxílio, que é fundamental para que a pessoa possa ter uma melhora. No aspecto que as pessoas confundem muito, né? Existe, vamos supor, um aspecto de problema financeiro, uma questão financeira. Aí as pessoas
confundem muito isso e pedem muito ajuda para que a vida financeira melhore. Individualmente a pessoa pode pedir essa ajuda maior, óbvio, né, para que as suas questões financeiras possam melhorar, mas o pedido para um grupo espiritual fazer um trabalho, fazer um atendimento espiritual para que a pessoa A ou B ou C, a empresa X, venha a ter êxito financeiro, isso aí não existe. Muita gente que se engana com isso, tem muita gente que pede isso e simplesmente isso não existe, porque o lado financeiro compete a nós, o plano espiritual. Se a pessoa tiver merecimentos, se existir uma boa intenção da pessoa, eles vão ajudar a pessoa, vão intuir a pessoa no dia a dia, nos seus afazeres, para que aquela situação, vamos dizer assim, financeira se resolva da melhor forma. Os próprios mentores, mentoras daquele encarnado que está à frente de um negócio, que está trabalhando num negócio, ou mesmo uma pessoa que seja funcionária, né, de uma empresa, está passando por algum tipo de dificuldade, ela pode pedir uma ajuda maior para que uma harmonização seja feita entre colegas, entre chefes e colegas. Mas a questão financeira em si, não existe isso de ser feito trabalho espiritual para ajudar a pessoa A ou B a ganhar mais dinheiro. Isso é uma tremenda ilusão que se tem, né? Então eu estou falando de uma ajuda a nível de cura, a nível de ajuda espiritual para curar o corpo físico e curar os corpos sutis. Para, se não curar totalmente, porque às vezes as pessoas não têm merecimento suficiente, porque às vezes aquela doença está ensinando aquele ser a se modificar, está ensinando aquele ser a se melhorar. Mesmo que muitas vezes a gente não aceite essa ideia, a gente não goste dessa ideia, mas muitas vezes a doença está sendo um instrumento de evolução para aquele ser. Então, como os corpos sutis são a matriz do corpo físico, principalmente o corpo astral é a matriz, é o corpo sutil mais denso dos corpos sutis, ele é a matriz principal do corpo físico. Então, o que os amigos maiores vão fazer? Eles vão trabalhar no mental superior, no corpo mental inferior e no corpo astral, os três corpos sutis inferiores, para ser trabalhado no duplo etérico ou corpo etérico. O ideal é duplo etérico, que é uma camada de energia que existe entre o corpo físico e o corpo astral, é a conexão que existe para quem está encarnado entre o corpo astral e o corpo físico, senão seria impossível existir o encarne ou o reencarne, seria impossível os corpos sutis se manifestarem no corpo físico sem esse duplo etérico. E os amigos maiores trabalham também no duplo etérico e trabalham também no corpo físico. Então muitas vezes o corpo físico está lá com certos problemas, certas doenças, certos desequilíbrios energéticos. Uma doença é um desequilíbrio energético, é um bloqueio de energia crônico ou não, geralmente são crônicos, que tem origem nos corpos mentais, na parte mental da pessoa, na parte onde a pessoa pensa, raciocina, e também na parte emocional, que é o corpo astral. O corpo astral é o corpo emocional. Então os amigos maiores vão trabalhar, vão desdobrar esses corpos, vão levar, transportar esses corpos sutis lá para uma colônia espiritual, às vezes para um centro intraterreno, conforme aí se a pessoa tem os devidos merecimentos, se a pessoa é uma pessoa boa, voltada para o bem, se ela dá abertura suficiente. E lá na colônia espiritual eles têm salas onde existem aparelhos, equipamentos muitíssimo sofisticados, que
o aparelho mais sofisticado que a gente conhece aqui não chega, aqui no plano físico, não chega nem aos pés do que existe lá, e aparelhos que emitem fluxos de energias que vão restabelecer em poucos segundos a estrutura, a vitalidade, a questão dos chakras daqueles corpos, vão restabelecer a vitalidade, o fluxo de energia devido que deve fluir de uma forma plena em todo momento, em todo lugar. Paralelo a isso, existe uma equipe de amigos maiores que atuam também no corpo físico. Muitas vezes eles trabalham, eles desdobram os corpos sutis e ao mesmo tempo, muitas vezes não, sempre, né? Eles trabalham também no corpo físico. E no corpo físico, então, eles vão atuar direto no órgão ou na estrutura. Vamos dizer que é uma parte óssea que está com desgaste, causando dores para a pessoa. Eles vão atuar diretamente na estrutura do osso com energias, porque não sei se vocês sabem, hoje em dia a ciência, a física quântica já admite, já provou que tudo é energia. Não existe matéria na realidade. A matéria é composta de energias que estão vibrando em frequências diferentes. Então, o plano espiritual, no conhecimento que eles têm, na tecnologia que eles dominam, eles vão fazer com que a energia atue de tal forma que consiga realmente reconstituir um osso, consiga reconstituir um órgão, ou, se é o caso, por exemplo, de existir cálculos renais, biliares, câncer, ou coisas bem densas, nódulos, o plano espiritual é simplesmente atuar para dissolver. Eles vão dissipar, eles vão desfazer aquela energia ali concentrada, aquela energia que está ali bloqueada, que está gerando todo um desequilíbrio, que está gerando sintomas, que está gerando mal-estar na pessoa, e eles vão dissipar essas estruturas. E eu particularmente já vi várias vezes, inclusive com comprovação com exames, raio-x, de pessoas que pediram ajuda no grupo, ou até em grupos, acho que vocês também já ouviram falar isso, os grupos sérios, realmente ligados a um plano superior, bem intencionados, que não visam nenhum retorno material, monetário, e que a pessoa fez exames com médicos, exames clínicos, e diante da situação pediu uma ajuda espiritual. Essa ajuda espiritual foi feita com atendimentos de cura, ou até com a cirurgia espiritual, ou cirurgia astral, como muitos chamam. E simplesmente depois a pessoa repetiu os exames, fez novos exames, e não apareceu mais aquele problema que ela tinha. Então são várias situações, vários casos, inúmeros casos de cura, e que as pessoas podem dizer assim, isso é bobagem, é besteira, não existe isso, porque as pessoas não acreditam, porque elas estão sempre sintonizadas com a densidade e não com esses níveis superiores. Se a pessoa realmente acredita, se a pessoa tem fé, é que nem o próprio Jesus dizia, bata na porta e ela se abrirá. Então, todo esse trabalho que os amigos fazem, também nós aqui encarnados temos que colaborar com eles. E além da questão mental e emocional, o ideal é que a gente colabore com a alimentação, a gente comece a cuidar muito na alimentação que a gente tem, o que a gente ingere, que alimentos que ingerimos, qual o nível de densidade desses alimentos. Bebidas alcoólicas também, o ideal seria o que? O álcool hoje em dia está plenamente divulgado que faz muito mais mal do que bem.
Hoje em dia as pessoas bebem muito, elas acham que não tem problema nenhum, mas tem. Pode não ter problema hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, mas lá pelas tantas, a ingestão de bebida alcoólica, a ingestão de muita carne, de temperos fortes, isso aí vai estourar lá na frente, assim como o uso de cigarro, o uso de muita medicação química e, é claro, né, o uso de drogas. Isso aí vai impactar tremendamente lá adiante, e às vezes não muito lá adiante, no estado de saúde, que é a nossa alimentação. Os nossos vícios vão gerar energias densas também, assim como a nossa alimentação pode gerar energias sutis, boas, apropriadas, para manter o corpo físico apropriado. Muitas pessoas como eu não comem carne há muito tempo. Eu já faz quase 40 anos que eu não como carne, nenhum tipo de carne, e eu não faço isso por ideologia, eu faço isso por questão de saúde e por consideração também ao reino animal. E aí todo esse conjunto de fatores que a gente vai se cuidando, vai procurando evitar isso, evitar aquilo, preferir coisas mais saudáveis, a gente vai conseguindo manter uma saúde maior. E mesmo assim muitas vezes a gente tem algum problema de saúde, mesmo se cuidando podem surgir problemas de saúde, mas a diferença é que o problema de uma pessoa, um problema de saúde de uma pessoa que se cuida, a recuperação vai ser bem mais rápida. O plano espiritual, os amigos maiores, com todo o seu conhecimento e tecnologia avançada, conseguem atuar muito mais rápido, dissolvendo qualquer coisa que poderia se tornar pior. Ao passo que, se a pessoa é mais desleixada nessas questões todas, a recuperação é mais lenta, a atuação é mais difícil, porque a pessoa tem a tendência de logo em seguida repetir de novo. Tipo assim, no dia da cirurgia espiritual, dos atendimentos de cura, é aconselhado a pessoa não comer carne, por exemplo, não tomar nada de álcool, nenhuma bebida de álcool, não fumar. Mas o que acontece depois? No dia seguinte, ou dali a 2, 3 dias, a pessoa volta a fazer alimentação ruim, volta a usar, ingerir bebida de álcool, a fumar. Então, tudo isso vai dificultando a atuação dos amigos maiores nesse processo de cura, nesse processo de dissipação de energias densas, de energias bloqueadas, impedindo que uma cura se dê realmente, né? Muitas vezes, pelo fato da pessoa ser uma pessoa boa, voltada para o bem, ela se empenha em ajudar, ela se trabalha interiormente, mesmo muitas vezes tendo uma alimentação não ideal, mesmo não se cuidando lá muito, ela mesmo assim vai ter uma ajuda maior. Só que imaginem se essa pessoa se cuidasse mais, essa ajuda maior seria muito mais eficaz, né? Então são tudo fatores que dependem muito de cada um de nós, de como a gente conduz tudo. Então os amigos maiores vão fazer esse atendimento, vão atuar nos corpos sutis da pessoa em questão, e isso é feito todos os dias. São centenas, milhares de pessoas que são ajudadas todos os dias no mundo inteiro. As colônias espirituais estão espalhadas no mundo inteiro, os pedidos de socorro acontecem no mundo inteiro, os centros intraterrenos existem também no mundo inteiro. A questão é que a maior parte das pessoas ou não acreditam ou nem sabem que isso tudo existe, que essa estrutura toda existe, porque o padrão mental e emocional das pessoas, a percepção dessa realidade superior está embotada, está impedida, porque a pessoa simplesmente não acredita, não aceita. O padrão mental dela é muito baixo, então ela não consegue perceber essa realidade. Muitas vezes não consegue nem perceber que tem um mentor ou uma mentora ajudando. Imagina perceber toda uma estrutura superior atuante. Às vezes as pessoas até percebem alguma coisa, mas elas não conseguem identificar muito, elas não entendem muito, às vezes até por falta de conhecimento.
às vezes por questão de medo. As pessoas acham que se elas sentirem uma presença do lado delas, se elas perceberem alguma energia atuando, elas já vão achar que é uma coisa ruim, uma coisa negativa, que é um espírito do mal que está ali, e elas já vão fantasiar toda uma situação que, na realidade, se elas se elevassem um pouquinho mais, se elas tivessem um pouco mais de conhecimento, elas iam perceber que naquele momento elas estão sendo ajudadas. E a prova de que toda essa ajuda é dada, de que toda essa ajuda existe, é real, é a própria melhora da pessoa, a cura da pessoa. Se a pessoa se submete a um atendimento de cura, a um pedido de cura, e nada acontece, é porque a pessoa com certeza não deu a devida abertura, a pessoa não se concentrou como deveria, a pessoa não aceitou, às vezes por questão religiosa, ideológica, por questão de tolação mental até, e a pessoa termina não conseguindo aproveitar essa ajuda toda que o plano superior está dando. Então vocês imaginam uma civilização encarnada que está em torno de 8 bilhões de pessoas atualmente aqui na Terra, 8 bilhões de pessoas encarnadas, o número de desencarnados é muito maior. Vocês imaginam o quanto de trabalho que os amigos maiores têm constantemente nesse constante ajudar as pessoas, não só na questão da saúde física e dos corpos sutis, mas também no despertar de consciência, no despertar para uma realidade maior, para atitudes melhores, para se libertarem da densidade. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar ali nos comentários, eu terei satisfação em respondê-los. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novos assuntos. Até mais.